Pedro trouxe, portanto, o destaque. Agora a gente pega e leva para a Theo Cury para entender, então, qual a análise do Theo sobre isso, Theo, porque o ministro vai citando uma série de precedentes e é interessante a gente pensar do porquê a defesa insistiu em algo, já sabendo que esse resultado que houve não seria um resultado favorável a eles. Total de 0 surpresos em relação a essa decisão do Moraes. Zero surpresa, quando a defesa apresentou esse tipo de recurso, já era um recurso natimorto, que não ia adiante, ele já não funcionava logo de cara, porque há um precedente, há uma jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal de que são necessários 2 votos absolvendo o réu para que ele consiga apresentar esse tipo de recurso à sua disposição, que são os embargos infringentes, e que poderia provocar, inclusive, uma discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Por isso que a defesa tentou. Está à disposição da defesa, a defesa tentou. Não cabe, rejeitado, segue o jogo, não tem muito o que fazer. Tanto que lá atrás, quando o ministro Alexandre de Moraes determina o trânsito em julgado da ação penal 2668 envolvendo o ex-presidente Bolsonaro, e aquela decisão que, de fato, dá início ao cumprimento da pena do ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal, porque diz que o caso transitou em julgado, ou seja, não tinha mais recursos à disposição e que, por isso, ele tinha que começar a cumprir a pena de 27 anos a que ele foi condenado. Naquele momento, o ministro deixa muito claro, ele cita mais de 60 casos, se não me engano, 66 casos, em que o Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes a esse, rejeitou essa possibilidade porque não havia votos absolvendo o suficiente, precisaria de 2, para que propiciasse a apresentação de um recurso como esse. Então, já naquela ocasião, ele já deu a vacina, ele falou, olha, não existe essa possibilidade, não vai rolar. Mesmo assim, a defesa, uma vez que transitou em julgado, apresentou esse tipo de recurso. É uma forma de marcar posição. É uma forma de provocar uma discussão, de provocar um debate, ainda mais se tratando de um réu que foi condenado e que está preso. Tudo que tiver à disposição é importante de ser utilizado nessa artilharia jurídica, e a defesa assim o fez. Era uma ponta solta, de fato não havia expectativa de que houvesse uma decisão diferente da que veio, Bel, mas era uma ponta solta e com essa resposta o ministro fecha essa ponta solta. Está resolvido isso, não cabe mais recursos. Tanto que essa decisão é uma decisão, tem mais de 20 páginas, em algum momento ali há uma página e meia dedicada a esses precedentes, a esses casos similares, mais de 70 casos em que o Supremo rejeitou, assim como o ministro rejeitou nesse momento. Valeu, Theo. Tá aí, né? Isso vale também para as outras defesas que também, porventura, ainda tinham algum tipo de intenção também em relação a recursos parecidos ou, eventualmente, esperam algum tipo de decisão, né? Não sei se... já correu o prazo, tem isso também, né, Theo? Quem tinha que apresentar já foram aqueles 15 dias. Então, na verdade, estou falando besteira aqui, porque não dá mais tempo de nada, né? Não, mas você não está falando besteira, não, porque a gente está falando só da ação penal 2668, mas há outros núcleos, né? Então, nos outros núcleos, essa pode ser uma estratégia utilizada por outros réus condenados. Então, mas obviamente já serve de exemplo. O ministro, ao tomar essa decisão no caso do ex-presidente, já alerta as outras defesas que não vai colar esse argumento de embargos infringentes quando houver somente um voto absolvendo naquele placar de 4-1, por exemplo, em que o ministro Luiz Fux acabou vencido. Então, no caso da ação penal 2668, que tem, entre outras pessoas, Heleno, Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, o Anderson Torres, de fato não cabe mais. Mas para as outras ainda cabe recurso, está nessa fase recursal. Todos os núcleos já foram concluídos, os julgamentos, desculpa me estender, mas já foram concluídos, mas ainda cabem recursos. Então já mostra que o Supremo não vai ter, como nunca teve nos últimos 7 anos, essa flexibilidade que algumas das defesas esperam.